Shalom, Raverim, Shalom, Leculan, Shalom, o povo que cumpre mandamento, o povo que faz techuvá. Você está no canal Perfeita Ordem e no @bergswhatsapp pelo Instagram e Facebook. O título de hoje é o capítulo 21 de Lucas. Chegamos no grande capítulo 21 de Lucas, né? Que começa o desenrolar dos finais dos tempos, né? E a gente vai chegar, quando a gente chegar né, ali, isso aqui é parecido com o 25 e o 26, né, de Matitiarro, de Mateus, que ele está falando diretamente para o povo daquela época. E algumas pintadas de um futuro distante. Primeiro um futuro próximo e depois um futuro distante. Então ele começa, é grande esse capítulo, nós vamos tentar resumir. Alçando la mirada, ou seja, alçando a vista, Yeshua viu a los ricos que echavam suas ofrendas em ele arca de tesouro. Essa aqui a gente vai pular porque ele vai falar da viúva, né, que deu tudo que tinha, e isso não é correto. Ele não disse que é correto, mas ele diz, ó, ela deu tudo que tinha. Então ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo que tinha, e os outros deram do que sobrava. Ok? E aí eles perguntam assim, dizendo, né, diz-nos quando acontecerá essas coisas, que sinal haverá da fim do mundo, né? Fim do mundo. Observem que não sejam enganados, porque muitos vendrão em meu nome, dizendo, eu sou el Mahia, né? E o tempo acerca, não lo sigam, quando oigam de guerras, de distúrbios e aterrorizes, porque estas coisas têm de suceder primeiro, pero el fim não será assim. E hablou Yeshua dizendo, se levantará nação contra nação, Malhut contra Malhut, né? Haverá grandes terremotos em vários lugares, e hambres, né? Ou seja, fomes, pestilências, e haverá espantos e grandes sinais del chamai dos céus, e os invernos serão severos. Ele diz que é o Eterno quem vai fazer isso? Não, ele diz que vai acontecer, né? E a gente está vendo aí. Se você acompanha no meu Instagram, a gente está mostrando os sinais. Né? E tem uma frasinha que eu gosto de dizer. Quando você entender que esses sinais dos tempos, né, os sinais nos céus, não são criação do Criador, né, não será provocado pelo Criador, você será liberto. Né? Porque muitos serão o próprio homem que vão criar. Né? E outros sim, né, vai vir da parte do Eterno. Mas a maioria é o Eterno, os homens que vão criar. Pero antes de todas essas coisas, os echarão mano e os perseguirão, entregando-lhes las beit kenesot, né, nas sinagogas, el cárcere, levando-lo até os melarrinhos, governadores, e por causa de meu nome, Yeshua, né, isto os dará a oportunidade de testificar. Mas assim, não fique preocupado, porque eu mesmo vou, né, colocar as palavras na sua boca. E aí o 21:16 eles serão entregados uns por padres, né, pelos pais, pelos irmãos, pelas famílias, pelos amigos, e matarão alguns, e de ustedes, né, serão odiados por todos por causa de meu nome. Você vê algum pastor aí sendo odiado? Não. Ele é odiado por outra religião. Não. Odiado por alguém? Não. O povo gosta de bajular, cão guloso. Então, assim, sai fora enquanto é tempo. E aí ele é bem taxativo. Entonces, los que estén en la provincia de Judá huyan a las montañas, y los que estén en medio de la ciudad alejecen, y los que estén en los campos no entren en ella. Ou seja, ele está falando diretamente aqui para aquela região. Ele está falando o quê? Da invasão de Tito, né? Que ele, mais para frente, ele vai dizer, olha, tá vendo? Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele diz, né, claramente, Jerusalém será rodeada até que o tempo de gentios se complete. O tempo de gentios se completou? Não, completou ainda não. Né? E haverá señales no sol, na lua e nas estrelas. Aí ele já está falando, né, de uma tecnologia que a gente está vivendo ela agora, né? Que esses negócios pegando fogo aí, Blue Beam, eu nem posso falar as coisas, né? Mas se você acompanhar lá no Instagram, tem coisas que porque aqui como vai para o YouTube também, aí eu não posso falar as coisas, né? E aí ele diz assim, né? Homens desmanhando de terror, né? Quando ele fala de mar e rondas, ele está falando de homens, né? Homens, né, tristes em seu descontentamento, desfalecendo os seus corações, né, com temor e na expectação das coisas que vendrão sobre Olam Hazé, sobre este mundo, né, porque ele, o poder dele chamar, será sacudido. Aí já ele vai para um futuro distante, e são sinais que será provocado pelo próprio Eterno também. Seria
como é que chama? O alinhamento, né? O inverso dos polos magnéticos da Terra plana, tá? A Terra é plana, para com esse negócio de globo. Globo não faz sentido, né? Assim também vocês, quando veem que sucede estas coisas, saibam que ele Malhut de Adonai está cerca, né? Prestem atenção que o reino dos céus está posto, está perto, né? Ou seja, a implantação do reino, el cielo e a terra passarão, pero mis devarim, palavras não passarão. Ele está falando de quê? As palavras que ele pregou foi o quê? Foi a Torá. Ele está falando da Torá, porque o Novo Testamento não estava escrito ainda, que chama do Novo Testamento, então ele está falando da Torá. Minhas palavras não passarão. Essas que eu estou falando agora e as que eu falei lá atrás, porque o Eterno não é homem para que mude de ideia, né? E Yeshua era o verbo que se fez carne. O verbo era quem? Era a palavra. Tente entender isso. O verbo, a Torá, se fez carne, então ela não podia falar o contrário do que ela é. Então, ela está falando, testificando dela mesma, a Torá, né? O que vocês chamam de Velho Testamento. Chamei por vocês, né? Jesus levavou os seus corações, não sejam cargados de glotonaria e embriaguez e de los cuidados desta rainha, cuidado, né? Não fique muito cuidado dessa vida não. E venga de repente sobre vocês Yom Hahul, aquele dia, o grande dia do Eterno. Cuidado para você ficar assim, shopping, futebol, Big Brother, musicazinha, né? As baladas e esquecer de vigiar. Cuidado com os cuidados desse mundo, né? Dos lazeres desse mundo. Pode ter lazer? Pode, mas vigiando, né? Valem, pois, né? Porque como um aguaceiro vendrá para atrapar a todos os que habitam sobre a face da terra. Ele disse o que aqui? Ele fez menção do dilúvio, né? Do mesmo jeito, do dilúvio vai ser a minha vinda. Valem, pois, acenda o tefilá a todo tempo, cuidado, continue orando o tempo todo, né? Que seja tenidos por dignos de escapar todas estas coisas que hão de venir e de estar em pé delante del bem Adão, do filho do homem. O que ele está dizendo aqui? Continuem cumprindo o mandamento, né? Continuem cumprindo o mandamento, para que quando eu chegar, né, você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Durante o dia, ele ensinava em Beit Hamikdash e escurecer salia e passava a noite em el Monte de los Olivos. Todo o povo madrugava para ir ao Beit Hamikdash escutar-lhe. Isso aos sábados, né? Durante o dia, né? Isso não quer dizer que todo dia ele estava lá, porque o povo trabalhava. Então ele aproveitava o Shabat, e o povo cumpria o Shabat, né? Cumpriram o Shabat muito tempo, até o ano 300, quando foi implantado o cristianismo por Constantino. A mamãe romana, né, ela criou a história dela agora, ela está mudando a história, né, e os adeptos do romanismo estão dizendo que não foi Constantino que criou a Igreja Católica, que a Igreja Católica já existia há muito tempo atrás. A Igreja Católica veio da Armênia, veio não sei de onde, né? E quando a gente chega lá, por exemplo, na Armênia, que é próximo à Rússia, né, ali para o lado da Turquia, né, a gente encontra edificações romanas. Eles caem em contradição, né? Chegar lá e dizer, o catolicismo surgiu aqui muito antes, né? Aí quando chega lá tem edificações romanas, né, do século 3, século 4, não é nem século 3, é século 4, século 5, quando aquele povo ali foi visitado pelas cruzadas romanas, ou aceitava o cristianismo, ou, né, era degolado. E aí era imposto isso, né, imposto se não... Nós vivemos o Império Romano ainda, né? O Império Romano, que é o Império do Barro com Ferro, que é o transhumanismo. A gente não pode falar tudo. Quer saber mais? Vai lá no canal Perfeita Ordem, que você vai encontrar vídeos sobre transhumanismo, sobre reptilianos e outras coisas mais. Um shalom a todos, né? Uma ótima semana que tá começando aí, um Shavuot Tov, né? E Emet Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais um vídeo, né? Estudando a palavra do Eterno. Vedetut et haimet, behaimet techaher et teher. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Shalom a todos.